Vamos lá para mais um resumo aí, Júlia? Estou com um livro super fininho, ótimo para aqueles que não gostam de livros que demoram muito ou que são muito complexos, e de um assunto que vale tanto para líderes querendo desenvolvimento, né? Aprender a se comunicar melhor com o seu time, como serve para você usar dentro da sua casa, com a comunicação com seu marido, com seus filhos, que é escute. Como se comunicar de forma eficaz. O Dale Carnegie é um autor muito antigo, nasceu em 1888 e o livro, que realmente ele escreveu, que se baseia em todos os outros livros que foram escritos com associação com outros autores, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro muito à frente do seu tempo. Eu confesso que quando eu li esse livro desse autor, os exemplos que ele dá é tão lindo, porque era da época dele, mas como que isso ainda é muito presente no nosso dia a dia, pegando todas essas ideias que ele trouxe nesse livro de como fazer amigos e influenciar pessoas, como se comunicar de forma eficaz. E olha, gente, quando eu olhei essa capa e vi esse nome, escute, é tudo que a gente precisa para a gente ter uma comunicação eficiente. Eu acho que a gente está perdendo um pouco essa habilidade de escutar o outro. Nesse mundo tão agitado, a gente sempre está querendo colocar a nossa opinião na frente da opinião do outro. A gente não tem tempo de escutar. A gente está sempre querendo que o outro fale rápido e aí a gente não escuta, porque a gente só quer responder. Então é super importante a gente desenvolver essa habilidade. A escuta ativa não acontece naturalmente. Ninguém nasce com esse talento. Então é super importante a gente aprender a desenvolver essa escuta ativa. E eu separei uns trechinhos aqui que eu gostei muito de como a gente pode ir desenvolvendo essa escuta ativa e acabar se comunicando de maneira mais eficaz. Comunicação é tudo na vida de alguém. Tanto de um líder, que ele precisa se comunicar de forma eficaz, como em qualquer lugar, qualquer ambiente, sabe? Eu vejo muito isso dentro de casamentos, que um fala uma coisa, o outro entende outra, e aí de repente o que era uma conversa virou uma briga. E ele dá muitos exemplos aqui no livro exatamente de casais, que começam uma conversa e de repente aquilo ali virou um tumulto. Exatamente porque um dos dois não tem a habilidade que ele foi ensinando aqui que a gente precisa de ter para a gente ter realmente uma comunicação eficaz. Primeira coisa que é mais difícil, mas que é treinável também, é o controle emocional. É o primeiro passo para a gente poder aprender a escutar. Porque senão o outro fala, você quer falar e daqui a pouco não tá falando, daqui a pouco tá gritando. Controle emocional. Baixar um pouquinho para a gente poder ter a habilidade de escutar o outro. Então ele diz assim: como lidar com emoções intensas? Quando você sentir que as emoções estão dominando, afaste-se da situação e se concentre na emoção da outra pessoa. Ela está irritada ou apenas exaltada em relação ao assunto. E isso parece ser um pouco difícil, mas também a gente pode tentar treinar isso na gente. De repente, a gente começa a conversar com uma pessoa, ela começa a falar alto, a gritar, a se exaltar. Em vez de você se envolver naquilo ali, dá um passo atrás e começa a observar o outro. Isso pode ser um jeito da gente começar, não entrar nesse lugar, porque ali nada vai ser resolvido. Isso é controle emocional. Começa a prestar atenção e entender o outro. Nossa, ele tá falando assim porque ele tá irritado. Nossa, ele tá falando assim porque hoje ele não dormiu bem. Nada justifica, mas é só uma leitura daquela outra pessoa que tá tentando se comunicar, porque senão a gente entra naquele lugar e aí a comunicação não acontece. Outra coisa que ele falou que eu achei super interessante são os 7 tipos de ouvintes. É importante a gente identificar aquela pessoa que a gente está conversando para a gente poder ter uma comunicação um pouco mais efetiva. Então ele fala, tem os distraídos, aquele que está sempre prestando atenção, falando de outra coisa, e aí ele vai mostrando qual é a forma da gente estar envolvendo essa pessoa, por exemplo, que enquanto você está conversando, ela está ali, batendo o pé. Aí você fica, meu Deus do céu, como que eu vou me comunicar com uma pessoa que parece que não está prestando atenção no que você está falando? E aí ele vai mostrando como que a gente pode fazer. Um exemplo do distraído. Caso você esteja conversando com um ouvinte distraído, tente perguntar:
agora é um bom momento para conversarmos? Porque aí você já traz a pessoa, fala assim, um comprometimento. Porque se ela é distraída e ela tá sempre olhando para tudo, se você fazer essa pergunta antes de começar, você joga uma responsabilidade pro outro. Se ela pensa, não, tudo bem, sim, ela vai pelo menos te dar um pouco de atenção porque foi consensual. Ela disse que agora era um bom momento. Comece com uma frase que chame a atenção e seja breve. Vá direto ao ponto. Imagina, você tá conversando com uma pessoa que é distraída e aí você começa a dar 1000 exemplos. Daqui a pouco ela já saiu de você. Então é importante a gente entender qual é o tipo de ouvinte que tá falando com a gente, fazendo uma comunicação que o outro se interesse. Aquele que são só os de corpo presente, que estão ali, mas que estão com a cabeça em outro lugar. Os intrometidos, os indiferentes, tem os combativos, que você fala uma coisa, ele pá, vai falar outra. Os terapeutas, aquele que tudo que você vai falar, ele quer te dar um conselho. Os engajados, né, que são aquelas pessoas que estão prestando atenção e ele mostra que são as melhores ouvintes, as melhores pessoas para ter comunicação. Então, às vezes as pessoas acham que a comunicação começa na gente. Mas quando a gente quer se comunicar, a gente precisa de ter atenção no outro. Porque como a gente está precisando de passar uma mensagem, a gente precisa de entender com quem a gente está falando. Para poder a gente passar uma mensagem que realmente o outro entenda. Não só a gente. Porque às vezes quando a gente quer se comunicar, a gente só se preocupa assim, mas o que eu vou falar? Mas de que forma eu vou falar? E aí a gente esquece que a gente está falando com o outro e não é sobre a gente. A gente entende a mensagem que a gente quer passar, mas quando a gente está falando com alguém, a gente precisa de olhar o outro. E aí ele deu um exemplo aqui, super interessante. Li um exemplo de um casal que aí eles começaram a conversar assim e de repente virou uma briga, o que é muito comum, né, entre casais. Começa uma conversa e aí de repente o outro não se coloca, não escuta, né, e aí daqui a pouco tá uma discussão, um conseguiu passar a mensagem, o outro entendeu tudo errado. Gente, isso é muito comum. E esse livro, ele vai dando passo a passo, não que seja fácil, tá? Mas ele vai mostrando realmente como a gente pode fazer diferente. Então, assim, se a gente tira pelo menos uma coisa que a gente possa colocar no nosso dia a dia, eu tenho certeza que vai melhorar muito a sua comunicação. E aí ele bota assim, ó, 3 fases da resolução de um conflito. Primeiro, entrou ali num conflito, uma pessoa chegou para você já no modo de embate. Então, como ele acha que a gente pode resolver isso, essa comunicação ser uma comunicação onde finalize exatamente um compreendendo o outro. Primeira fase. Explore o ponto de vista do outro. Normalmente a gente não quer sair do nosso lugar. Então um vem com uma ideia muito forte e a gente só quer debater. E se de repente a gente começar a prestar atenção e explorar o ponto de vista daquela pessoa? Isso já vai dando uma acalmada na situação, porque mostra não que você está debatendo, mas que você está escutando o que a outra pessoa está trazendo para você. Isso é a primeira fase. Depois que você explora o que o outro está falando, você pode colocar o seu ponto de vista. E como a pessoa foi escutada, ela vai te escutar também. E a terceira fase é criar soluções, onde você escutou o ponto de vista do outro em primeiro momento, depois você colocou o seu ponto de vista e aí vocês podem juntos criar soluções. Como eu sempre falo para vocês, normalmente os livros que eu leio são livros onde eu tô buscando me aprimorar. Então exatamente por isso que eu comecei a ler esse livro, por isso que ele me chamou tanta atenção. Como é importante a gente escutar. É uma super dica aí para você que é um gestor de um time, ou para você mesmo que vive tendo conflito em casa, com o marido, com a esposa, com o filho. Tem uma leitura super fácil. Tendo técnicas, a gente sempre vai sair vencedor. E vencedor é o quê? É quando no final da comunicação um entende o outro. Não é só sobre um falar, porque senão às vezes a mensagem não chega no outro. Não é só sobre sempre debater. É sobre entender, escutar o outro, poder dar o seu ponto de vista também e, no final, os dois conseguirem se comunicar de uma maneira assertiva. Ó, vale a dica.